um gráfico tradicional, básico aqui, de velocidade por capacidade, só para a gente entender, em geral, assim, que eu geralmente coloco, quando que a gente usa trem, quando que a gente usa ônibus, quando a gente faz um pouco de decisão de modo, né? Mas, basicamente, os trens e metrô são modos o quê? Modos de alta capacidade, tá? E são sistemas fechados, eu tenho ali, é fechado, né? Eu não mudo o trilho conforme a chuva, eu não mudo o ponto, né? A estação é determinada, a rota também. E os principais dados do trem do metrô vêm, e aí não quer dizer que são os únicos, tá? A gente tem 1 milhão de dados para falar sobre isso, mas os principais que a gente usa são de bilhetagem, né? São os dados de lotação. Então, por exemplo, como que a linha amarela aqui em São Paulo faz dado de lotação? É mecânico, é pelo peso, né? Então, esse, por exemplo, a gente sabe que a porta 24 a 21 está cheia, então eu vou tentar entrar ali na porta 16 a 13, que ela está verdinha, que ela está mais vazia, e isso aqui, em geral, ele é feito por peso. Isso é mais difícil de fazer em sistema sobre pneus, né? Porque a qualidade do nosso pavimento é ruim, então ele descalibra muito, né? Se você faz esse tipo de sensor nos veículos por pneu. Dá para fazer, mas a gente tem uma questão de manutenção muito mais difícil. E dados de lotação e dados operacionais também. Então, por exemplo, tá vendo ali, o próximo trem vai ser em 29 segundos. Enfim, isso só é possível porque você tem toda uma instrumentação ali de beacons na via, etc. Você sabe a frequência, a cada quantos minutos ou segundos passa trem, a depender do horário do dia, está no pico, fora pico e tudo mais. Então, esses geralmente são os principais dados que a gente usa para fazer qualquer coisa no transporte de trilhos. Potencialidades, né? Então, a localização das estações é bem definida, entradas e saídas bem estabelecidas, é o sistema fechado. Isso é bom porque, assim, dado que você tem um mapa disso, tem, né? Tá ali, tá fixo, você conta que aquela informação é verídica, real, fechou. A rota é pré-definida, a manutenção é mais previsível. Então, se a gente está falando de dados para manutenção, por exemplo, porque sistemas de manutenção preventiva, corretiva, enfim, também é mais fácil de fazer planejamento de manutenção, modernização também é mais fácil de planejar. Nesse caso, como a estação, e aí estou falando de estação bem definida, com ônibus, o paralelo seriam as terminais, né? Mas como nos metrôs e trens as estações em si são maiores, eles são de alta capacidade, você consegue agregar negócios e acesso a direitos. Aí, quando eu vou falar, por exemplo, de acesso a direitos, então, por exemplo, colocar ali uma coisa do governo de acesso ao trabalhador, de procurar emprego numa estação de grande demanda, colocar ali alguma coisa de assistência social e acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica, que você consegue, porque muitas vezes a mulher, a única coisa que ela está autorizada a fazer quando ela está em situação de violência doméstica é ir ao trabalho e voltar, e o transporte pode ser o único lugar em que ela pode pedir ajuda. Enfim, dá para pensar o transporte em si como esse lugar também de negócios e de acesso a direitos. Limitações. Nem sempre a gente consegue esses dados que eu coloquei, principalmente dados operacionais, é bem difícil. E são poucas cidades que contam com o sistema de alta capacidade. Então, se a gente está falando de dados do Brasil, 5.560 e poucos municípios, que eu não decorei agora, tudo, são pouquíssimas cidades que, de fato, têm sistema de alta capacidade, tá? Falando agora, e as transversalidades, eu acho que é interessante colocar essa questão da privacidade, né? A gente teve, no metrô de São Paulo, na linha amarela especificamente, uma instalação de câmeras para fazer avaliação de emoção de passageiro a partir de reconhecimento facial, e isso foi judicializado e foi impedido. Enfim, é uma discussão. Só para colocar aqui só uma discussão, depois eu posso colocar minha opinião e tal, mas essa é uma pauta, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados já em vigor. E aí tem questões de vieses novamente, é importante a gente pensar nos vieses de gênero, raça, orientação sexual, renda, idade e questões socioespaciais, né? Vamos pensar nas cidades que têm trem e metrô, aonde eles se encontram, né? Não é só aonde tem maior demanda. Se a gente olhar bem, aonde ele se encontra, onde tem maior demanda é onde teve algum tipo de interesse, onde teve algum tipo de mobilização para que esse tipo de transporte acontecesse naquele lugar. Apenas ter demanda não pode justificar um projeto, mas não tem feito com que eles existam na realidade. Falando de ônibus, o ônibus já é um sistema aberto,
que está ali entre baixa e média capacidade, depende do sistema, de como você está desenhando. Eu não estou colocando aqui BRT, tá? Deixei BRT à parte. Uma parte assim, fora dessa nossa conversa por enquanto, e tem a maior capilaridade. E é o que geralmente temos no Brasil. Quando a gente fala de transporte coletivo no Brasil, a gente está falando basicamente de ônibus, tá? Os principais dados que a gente usa de ônibus é bilhetagem, o GPS dos ônibus e o que a gente chama de GTFS, né? O General Transit Feed Specification. O GTFS, basicamente, é um sistema de comunicação que ele vai ter várias informações, tarifa, tabela horária, e também a localização do veículo. Então, para o GTFS funcionar, eu preciso da localização do veículo, mas não é sinônimo. GPS de uma coisa não é sinônimo da outra, tá? Mas uma coisa dá insumo para outra. E aí, com isso, por exemplo, a gente aqui tem um sistema, né, uma API do sistema de transportes da operadora de transportes. Então, pessoas, negócios, empresas conseguem conversar com o sistema da SP-Trans, que tem os dados de ônibus, que tem GTFS, e aí você consegue desenvolver aplicações a partir dos dados do sistema de ônibus. Então, coisas interessantes que surgiram, aqui só também uma indicação, não sei se as pessoas estão interessadas, é interessante ler a especificação do GTFS do Google. O Google, se não me engano, com a autoridade de Portland, faz uns 10 anos, que desenhou, né, a especificação do GTFS. Essa se você quiser saber mais, procurem esse link da API do Google. E aqui, eu achei interessante essa postagem da Cipópolis, que a gente teve greve de ônibus semana passada, e aí eles fizeram uma análise, né? A partir do quê? Porque eles conseguem conversar com os dados da prefeitura, e aí eles fizeram uma análise de quais foram as 10 linhas mais impactadas pela greve, por exemplo. Então, a gente consegue pegar essa informação, que é um monte de informação, e transformar um monte de dado e transformar em informação que é útil para a população. Quais são as linhas mais impactadas pela greve, por exemplo, né? Das potencialidades do ônibus, então, se pensando nesses dados, são dados que têm uma grande cobertura geográfica, é o mais utilizado, as rotas são flexíveis. Se é ruim porque as rotas são flexíveis, é bom porque as rotas são flexíveis, né? Então, isso dá para o usuário, é bom, né? Os dados dão mais visibilidade das condições gerais da cidade como um todo, porque se você olhar os dados de metrô, você não tem noção de como a cidade está se deslocando como um todo. Assim, as pessoas no metrô, porque é uma rota muito fixa, né? Mesmo em lugares em que tem uma rede maior, ainda assim é difícil você extrapolar isso para a visão de cidade. E a gente também, enfim, existem umas experiências de usar tags RFID em carros ou veículos, na realidade, para ter rota e tempo de deslocamento de uma forma mais barata que GPS. Então, assim, tem alguns lugares que estão fazendo esse tipo de experiência. Esse lugar que eu vi não era do Brasil, mas que estavam usando RFID para traçar rota e tempo de coletivos, né, de transporte de ônibus. As limitações. É mais difícil a confiabilidade na aquisição dos dados. Então, por quê? Porque você vai fazer esse envio de dados, às vezes vai estar numa área de sombra, vai chover, então tem várias dificuldades, e às vezes esse dado ele vem mais sujo do que se você tiver, por exemplo, num sistema fechado. Mais operadores traz mais complexidade. Então, muitas cidades não tem só um operador de ônibus, tem vários operadores. E aí a implementação de tecnologia, a adoção de tecnologia, quando são vários interlocutores, é mais difícil. A dificuldade em obter dados, assim, eu mostrei a API da Prefeitura de São Paulo, mas, assim, não é a regra, é a exceção. Assim, a maior parte das empresas, dos municípios de São Paulo usa ônibus e a maior parte não tem API. A bilhetagem não fornece dados de embarque e desembarque. Eu já vi análises desse sentido e são inferências que depois você vai ver que são super complicadas de assumir. Tipo, ou você embarque e desembarque, quantas pessoas entraram e quantas pessoas desceram no ônibus naquele ponto. Quando você pega dado de bilhetagem, você sabe quando a pessoa passou na catraca. Então, a gente olhando, já vi estudos que faziam algumas inferências, vai olhar assim, todo mundo passava perto do ponto final porque ia integrar na estação, por exemplo. E aí você achava que aquele embarque acontecia num ponto que ele não acontecia. Então, é muito complicado a gente fazer inferência de embarque e desembarque a partir da bilhetagem. Eu recomendo fazer isso com muita parcimônia e muito estudo, tá?
Transversalidades, novamente, a gente tem questões de segurança e privacidade, a gente teve vazamentos importantes de dados em 2020, dos dados de bilhete único, a gente teve outro vazamento importante dos dados de bilhete único em 2021, em 2022 ainda não acabou, a gente ainda pode ter de novo, mas a gente ainda não teve. Então, só para dizer que é importante e isso é complicado, porque você está dando dados pessoais seus para o gestor, né, do dado, e que é importante que esse gestor do dado tenha muito cuidado com a privacidade para esses dados não vazarem. Temos as mesmas questões de viés de gênero que eu coloquei no sistema fechado, e aqui eu vou trazer o Nina, eu sei que a Simone teve ontem, não sei o quanto ela falou do Nina, mas se ela não falou, eu faço questão de falar, que é uma possibilidade, né, de como a gente usa a tecnologia para conseguir fazer, de alguma forma, o combate ao assédio dentro dos transportes. Então, o Nina é uma tecnologia embedada dentro de um app, nesse caso do meu ônibus, e com ele você consegue fazer a denúncia e você também, e eu sei que eles entram em contato para conseguir imagens dos ônibus, para você conseguir prova, enfim, e tem todo um protocolo de encaminhamento, e o Nina é uma tecnologia que ele entra nesse caminho para facilitar esse processo. É difícil esse processo, porque cada cidade, primeiro que em geral a cidade não tem um protocolo bem definido, dois, cada cidade tem um desenho ou de licitação, ou de como é para atender, ou de quem vai fazer o atendimento. Então, sei lá, Belo Horizonte, quem faz o atendimento de caso de assédio é a Guarda Municipal, São Paulo é a Polícia Militar, que é do Estado. Então, interlocutor, quando você muda o interlocutor desse procedimento, você também muda quem que vai estar lá atrás recebendo essa informação. Isso não é simples de ser feito, também não é simples de ter uma tecnologia que converse com todo mundo de todas as formas, né? Mas isso é importante também de colocar. A gente pode usar tecnologia e dados para a gente combater, por exemplo, assédio nos transportes. Falando agora dos modos individuais, eu estou só olhando aqui o horário, a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou tentar ser mais rápido. Que dados a gente tem? Denatran para veículos e motoristas, câmera das companhias para dados de tráfego, contagens, que são realizadas periodicamente, em geral, pelas companhias de tráfego municipais, crowdsourced, tipo o Waze, e acidentes em geral, eles vêm de algumas fontes, né? Tem órgãos municipais de trânsito com as dados de acidente, Secretaria de Segurança Pública tem dados de acidente, e o SUS também. Geralmente, quando a gente vai olhar para acidente, a gente tem que olhar várias fontes ao mesmo tempo. Em São Paulo, a gente tem o Infociga, que dá uma concentrada em alguns dados. Pensando agora nas potencialidades, né? Pensando agora no modo individual, a gente consegue, quando a gente tem dados dos carros e das motos, a gente começa a ter uma visão de cidade mais real-time, porque embora eles não seja o maior número de viagens, não seja o maior número de pessoas, muitas vezes eles ocupam maior espaço na cidade. Então, isso a gente começa a ter uma visão se está congestionado para o carro e se o ônibus fica no tráfego misto junto com os carros, está congestionado para o ônibus também. Sistema de roteirização para veículo de emergência, então é legal a gente ter uma noção, por exemplo, de como está a cidade, se você precisa mandar uma ambulância, se você precisa mandar um carro de bombeiros, então como que você faz isso? E aí entra junto com esse empregar IoT para adoção de semaforização inteligente. Então, se você tem se a gente tiver os nossos semáforos de alguma forma instrumentados com CCO e tal, que você consiga fazer uma priorização semafórica de uma determinada rota, porque você precisa passar ali um veículo de emergência. Isso já acontece em alguns lugares do mundo, acontece em alguns lugares no Brasil, não necessariamente em cidades inteiras, mas em alguns lugares de alguma cidade já tem esse tipo de experiência rolando, tá? De fato acontecendo. E roteirização e otimização de serviços de entrega. Como eu falei que eu não entrar em carga, vou passar reto aqui, mas é uma possibilidade também. Porque moto, não tinha como não falar de delivery, né, gente? Aqui é um artigo que eu também deixo para quem quiser se aprofundar. É muito bom esse artigo do Andrade e do Barbieri, modelo de apoio à decisão para um problema de posicionamento de bases, alocação e realocação de ambulâncias em centros urbanos. O que eu acho interessante é que a gente às vezes tenta resolver o problema de transporte com transporte, mas às vezes a gente pode resolver o problema de transporte recolocando as coisas na cidade, e aí otimiza muito o transporte. Então a gente acha legal também dar essa pincelada desse lugar. Limitações. Dados de veículos e pessoas, muitas vezes eles não são mais atuais. Você vai pegar dado do Denatran, muitas vezes ele não é exatamente como está na realidade. Dados de imagem. As limitações das câmeras em si, às vezes a câmera não tem uma definição boa. Condição climática, tipo choveu. Às vezes dado de chuva, está chovendo, você perdeu muito da visibilidade em câmera de trânsito.
E algoritmo de visão computacional, às vezes o seu algoritmo não consegue, está sendo treinado, enfim, não está ali tão bom, não consegue distinguir uma moto de uma bicicleta, por exemplo, né? Principalmente se a moto estiver no trânsito andando devagar. Contagens manuais. A contagem manual ela tem o erro humano, mas sobretudo ela não tem escalabilidade, né? Então você não vai falar para uma pessoa ficar 12 horas contando com os olhos, porque ela vai com certeza começar a errar muito no final desse turno. No final do turno de 6 horas ela já vai errar muito. Coleta por aplicativo. Ela está restrita à base de usuários dos apps, quaisquer que sejam os apps, ou quaisquer que sejam as empresas de telefonia móvel, né, que a gente estiver falando, enfim. Acidentes. É difícil articular esses dados que eu coloquei, às vezes você juntar o dado do DataSUS com os dados da Secretaria de Segurança e fazer inferências ali, nem sempre é muito óbvio. E às vezes você quer olhar o acidente, seja pelo local do acidente, porque eu quero melhorar aquela infraestrutura, mas eu posso querer olhar o acidente pelo local do atendimento, por exemplo. Porque eu sou o gestor público que vou receber essa pessoa no meu sistema de saúde. E aí talvez eu não queira olhar apenas o local de acidente, mas também eu quero olhar onde essas pessoas são atendidas. Então, a gente precisa articular esses dados em alguma medida, dependendo do foco. E transversalidades, as perguntas que eu deixo de provocações são sempre individualizando mais o dado, que é o que a gente sempre acaba buscando com os aplicativos, com a tecnologia, para entender melhor como que fica a privacidade. É sempre esse trade-off ali, né? E isso muitas vezes é usado em marketing de geolocalização, é vendido pelas empresas, como que isso aí fica. E a pergunta que eu sempre deixo aí, nas minhas aulas de dados e aqui também, será que Big Data resolve a representatividade? Porque eu tenho muito dado. Não vai, eu tenho muito dado, eu quero fazer muita coisa, vou resolver todos os problemas, porque eu tenho muito dado. E aí a minha pergunta que eu sempre coloco como pergunta para essa pessoa isso é muitos clientes que às vezes chegam e falam, você tem muito dado sobre o quê? Por que muitas vezes acontece é que as pessoas têm muito dado sobre a mesma coisa que eles já tinham dado antes, ou dado do mesmo fenômeno, e não é muito dado sobre o todo que precisa ser respondido, né? Então, a gente tem distribuição socioespacial desse dado? Porque às vezes eu tenho muito dado da Zona Oeste, tá, mas e a Zona Sul? Mas e a Zona Norte? Então, questionamentos. Agora, de bicicleta, a gente já está entrando agora nos modos ativos para fechar. Dados de infraestrutura cicloviária, coisas que a gente já tem hoje, dados de infracicloviária, localização das estações de bike sharing dos aplicativos, e posse e uso de bicicleta a partir das pesquisas OD. Então, esse aqui, por exemplo, é da base do GeoSampa, que tem a infraestrutura cicloviária já referenciada, você consegue baixar o GIS, você consegue consultar um mapa, os bicicletários públicos tem lá, beleza, temos algo. Aqui, por exemplo, já no Rio, o Bike Itaú. Então, localização de todas as estações de bike sharing do Rio. Não dá para você sacar onde estão. É difícil você achar tudo no mesmo lugar. Então, às vezes, o esforço é você conseguir uma coisa, conseguir outra, conseguir compatibilizar todas essas informações. Também temos de bicicleta contagem automática ou manual. E aí, essa foto é, por exemplo, um pneumático, né? É como a gente faz um contador, uma das formas de fazer contagem automática, você põe pneumático, você conta por pneumático, também dá para fazer contagem por fechamento de circuito, mas aí você precisa colocar um pouco embaixo do piso, e dá para fazer automático. Ou se dá para fazer manual também, olhando e contando, mas aí manual é muito mais difícil, por exemplo, você pegar ciclos de 24 horas. Uso de bicicletas a partir de aplicativos de nicho, a gente sabe que existe, tipo Strava. Strava é um aplicativo mais focado para esportista, mas é um dado. A elaboração de mapas colaborativos, por exemplo, como o Ciclomapa, não sei se vocês conhecem, mas é aquela mesma mapa de ciclovias de São Paulo, mas que tem mais informação. Por exemplo, tem oficina, tem loja, tem baixa velocidade, trilhas, então uma sorte de inteligência um pouco maior, e aí tem mais gente colaborando, né? As potencialidades dos dados oficiais é que, é o dado oficial que vai nortear a decisão de debate público, de política pública, de concepção de plano. Já os dados das empresas, ela traz uma camada de informação vinculada a um uso real, não necessariamente é oficial, mas é um uso real, tipo, é onde as pessoas estão usando bicicleta, é ali, você sabe que as pessoas estão usando isso, né? Óbvio, considerado o viés da base dessa empresa. Dado de contagem, ela é muito bom para monitorar impacto de intervenção. Por exemplo, conta antes, faz a intervenção, conta depois. Ou tendência, conta todo ano no mesmo lugar para ver se está aumentando o número de ciclistas.
Dados crowdsourced, é uma camada de informação e inteligência a partir de demanda social. Então, isso é muito interessante também para a gente entender onde está a demanda da sociedade, né? E as limitações dos dados oficiais nem sempre estão disponíveis, nem sempre são fáceis de obter e nem sempre são atuais. Dados das empresas, eles geralmente são difíceis de obter na íntegra porque é uma questão de segredo de negócio, a representatividade fica restrita aos usuários da base, e os dados de contagem têm custo maior, tá? Mas eu gosto mais deles, eu acho que eles têm muito a acrescentar, mas eles são caros. E dados crowdsourced tem uma qualidade de informação que ela depende ou de ter muito, popular muito, para você diminuir o ruído da variabilidade das pessoas ali, ou tem que ter um pouquinho de treinamento, habilidade, depende um pouquinho de treinamento, habilidade de quem está contribuindo. Então, vai fazer um mapa, né? Tipo, você tem que entender minimamente como fazer um mapa, como inserir uma informação. Então, não é assim tão trivial, né? Transversalidades. Como que a gente obtém os dados identitários numa contagem? Eu falei, eu gosto de contagem, acabei de falar, né? Mas aí, como que eu pego o dado de gênero, de raça, de idade de uma pessoa passando na rua? Esse é o tipo de dado que ele é autodeclarado. Você não olha uma pessoa e fala, você é negra. Você não olha uma pessoa e fala, você é mulher. Não é assim que funciona. A pessoa que tem que falar, olha, eu sou uma pessoa negra. Não, eu sou uma pessoa branca. Eu sou mulher. Entendeu? Não, então, isso é uma discussão, assim, não é tão bem resolvido, tá? Onde que existe infraestrutura cicloviária? Então, existe infraestrutura cicloviária na área mais rica? E onde é feita a contagem? Aí eu estou fazendo um trabalho esses dias, que a maior parte das contagens elas são feitas no plano. Aí a gente vai fazer uma modelagem e tal, a variável saiu do modelo. Eu falei, mas claro que saiu do modelo, porque a gente conta sempre no mesmo tipo de via, então não vai fazer diferença no meu modelo de regressão. Mas isso não quer dizer que não tem ciclovia em lugar que não é plano. Mas se você conta só nas ciclovias que estão no plano, você fica com uma visão muito viciada da contagem em si. Então também a gente precisa pensar aonde a gente determina o plano de contagens. E quem são usuários de app de bike sharing ou de esporte, enfim. É o pessoal da Zona Sul? É o pessoal que é ciclista profissional? Então, a gente tem que saber, não estou dizendo que essas coisas todas não sejam úteis, eu acho que elas são todas úteis complementarmente, mas a gente precisa entender que esses viés existem para controlar eles e reconhecê-los de alguma forma. E no transporte ativo, em vez de escrever o que temos, eu estou falando o que não temos, porque o a pé é o lugar de onde não temos, tá, gente? A gente não tem o reconhecimento do a pé como modo de transporte, nem da calçada como via de transporte. O cadastro oficial... Então, por exemplo, a gente não tem um lugar com cadastro oficial de vias de pedestre, com tipo de pavimento, declividade, largura, se tem rampa de acessibilidade, quais atendem a NBR, quais não atendem, se tem a presença das 3 faixas, que é a faixa de serviço, a livre, a de transição ou não, onde estão os mecanismos de drenagem. Nas vias a gente tem certinho onde está o mecanismo de drenagem, etc. Olhou para a calçada, a gente começa a ter um vazio de informações, e na hora que a gente vai pensar mobilidade a pé, isso é muito ruim, tá? Então, aí eu estou colocando aqui como coletar dados que eu falei que faltam, né? Da infraestrutura física é como qualquer outra infraestrutura, você vai lá medir, que nem o leito carroçável, que nem você vai medir o edifício, vai medir a calçada. Do fluxo, você vai fazer contagem, que nem você faz contagem de bicicleta, você não pode fazer contagem de pedestre, não é exatamente do mesmo jeito, mas você faz contagem, pode fazer contagem visual, pode fazer contagem por imagem, por reconhecimento de imagem. De nível de serviço, a gente pode medir também, baseado em fluxo. Essa imagenzinha que está aí é o que a gente chama de tradicional, né? É baseado no fluxo. Um nível de serviço, se tem muita gente, se tem pouca gente, né? A, B, C, D, E, F. Mas a gente tem outras coisas que eu acho muito mais interessantes, por exemplo, a gente falar de nível de serviço, que são os índices de caminhabilidade. E aí, por exemplo, eu recomendo que deem uma olhada no índice de caminhabilidade do ITDP. Acho que, se não me engano, eles têm 15 indicadores separados nessas 6 temáticas: segurança, tração, calçada, ambiente, mobilidade, segurança pública, porque caminhabilidade ela é transversal. E é por isso que talvez também seja difícil, também não seja tão atrativo olhar para esse lugar do a pé, porque é no lugar do a pé também que muitas coisas se encontram, né? Potencialidades. A pé é o modo mais democrático. Você não precisa pagar para andar a pé, mas você precisa pagar para andar de ônibus, você pagar para andar de metrô. Então, em princípio, é o modo mais democrático. Frequentemente, ele representa aproximadamente 1/3 das viagens de uma cidade. É muita viagem. E lembrando que você não chega no ônibus, em geral, flutuando, você vai a pé até o ônibus, você vai a pé até o metrô. Então, o a pé, ele sempre é esse modo de acesso.
Pequenos investimentos podem gerar muitos impactos, os mecanismos crowdsourced são promissores, tá? E é possível adicionar camadas de análise de sustentabilidade. Então, eu vou olhar para o APE, então eu vou ter o quê? Vou ter benefícios à saúde, eu vou ter benefícios ambientais, eu vou ter benefícios econômicos. Então, olhar para o APE dessa perspectiva, ele traz outras visões também bastante interessantes. Limitações culturais e políticas, eu acho que a gente não tem uma cultura do olhar a pé, do andar a pé e de olhar para isso. Faltam dados, faltam instrumentos de coleta e metodologias para isso. E aí, quando a gente vai falar do andar a pé, aí todo mundo vai falar da privacidade. A discussão seletiva sobre privacidade. Então, se a gente está falando lá da câmera de reconhecimento no metrô para ver a sua emoção, as pessoas não estão incomodadas, mas se você está na rua andando, gera umas polêmicas que eu acho impressionantes. Então, acho que a gente precisa culturalmente ainda trabalhar bastante esse lugar do andar a pé. E aí as transversalidades e as perguntas provocativas que eu deixo para pensar são que, ao contar o fluxo de pessoa, quando a gente usa imagem, como que a gente garante o consentimento? Porque a gente pressupõe que se a pessoa está na rua, a imagem dela é pública. Será que é pública? Em sendo assim, por que o Google apaga a rostinho das pessoas quando ele faz o Google Maps? Talvez não seja tão público assim. Então, é uma discussão que eu acho interessante de a gente colocar isso, né? Como que a gente preserva a privacidade e obtém dados? E os viéses identitários, novamente, a mesma questão da bicicleta. Se eu faço contagens observacionais, como que eu consigo dados identitários? Ou como que eu cruzo, eventualmente, de outras fontes, dados identitários com contagens observacionais para conseguir ter informação relevante?